ao programa Amigos da Arte. Hoje, em nosso programa, temos aqui uma pessoa muito especial para mim, muito amigo, é o Vinícius Ferreira. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Ana? Já é? Joia! Vinícius é bailarino, coreógrafo e produtor cultural. E a gente tem uma história, né? Eu conheço o Vinícius da época que ele era só bailarino e que, como em todo o interior aqui, acho que do nosso estado, de muitos lugares aqui no Brasil, a gente quase não tem bailarinos, né? E ele começou uma parceria entre Anabete Balé e Faces Ocultas, né? A gente trazia os meninos para dançar aqui com a gente e aí começou uma amizade muito bonita que a gente vai estar aqui para escafunchar um pouquinho, né, Vinícius? Sim. Eu queria que você falasse para mim, começasse aí contando pro povo, com quantos anos você dançou pela primeira vez? Na verdade eu comecei meio que empurrado na dança, na verdade. Tá? Minha trajetória foi como? Na minha cidade, Salto, a gente tem uma mostra estudantil de teatro. E lá eles fazem o quê? Eles pegam profissionais das artes cênicas, iluminador, sonoplasta, e dão oficina nas escolas. As escolas montam a peça, se apresentam no teatro nesse festival. E eu era iluminador. Então eu fiz oficina de iluminação, fiz iluminação na escola. Depois disso, um grupo amador de teatro de Salto me viu, queria alguém para fazer iluminação, eu fui fazer iluminação do grupo amador de teatro. Esse diretor conhecia o Arilton, que é o nosso coreógrafo e diretor, e daí também precisava de um iluminador, aí me chamou para fazer a iluminação. Então eu fui fazer a iluminação do espetáculo de dança do coreógrafo do Faces Ocultas. Aí depois tinha que acompanhar ensaio e tudo mais, e surgiu um trabalho para fazer, meio que de performance, vitrine viva, né? E ele tava sem... né? Um bico, bem isso, um bico, do nada, assim. E lembrando que, paralelo a isso, eu jogava futebol, fazia atletismo, jogava vôlei, porque... Já era esportista. Já era esportista, já. Joguei no Palmeiras, na categoria de base, morei em São Paulo, mas aí é outra história. Aí eu fui fazer iluminação pro espetáculo e ele me chamou pra fazer esse bico. Falei, vamos, né? Vai ter um dinheirinho, então vamos. Aí, mas falou, pra fazer, precisa fazer algumas aulas, né? Aí, tá bom, vamos fazer uma aula então, vamos ver o que é esse tal do balé, esse tal de dança aí contemporânea. Até então não tinha tido contato próximo. Aí fui na aula de meião, short de futebol e camiseta. Fazer aula de balé, falei, eita, tá bom, e fui fazendo. Fiz a apresentação, aí eu percebi que assim, não é tão ruim assim, continuei fazendo um pouco de aula. Não é tão ruim assim. É mais ou menos isso que a gente escuta dos meninos no começo, né? Antes deles serem picados pelo bichinho, pelo amor que depois eles acabam ficando pela dança, né? Mas é muito legal escutar isso, porque a maioria das pessoas começa assim mesmo, não é tão ruim assim, e aí? Exatamente isso, eu falei, não é tão ruim assim, tá bom, então vamos continuar fazendo. Aí fui, já deixei de ir com meião, né? Coloquei uma sapatilha, tal. Em vez de caber bermuda de futebol, já coloquei um shortinho mais confortável, tal. E comecei a fazer aula. Depois e fiquei 1 ano fazendo aula e fazendo esses bicos. Aí fui desenvolvendo essa paixão que vai surgindo, na verdade. Que o que muita gente diz, eu acredito assim, você não escolhe dançar, a dança te escolhe, né? E é difícil você tirar isso de você. E comecei a fazer, fui fazendo. E paralelo a isso, jogando futebol ainda e estudando, né? Nunca parei. Aí meus pais não sabiam também. Era tudo escondido. Era tudo escondido. Imagina, interior, vinha do futebol. Não. Falei, deixa quieto, deixa tocar o barco e vamos ver o que dá. Aí num dia, até foi engraçado isso. Isso tinha quantos anos, mais ou menos? Só pra gente poder visualizar. Eu, infelizmente, comecei tarde. Tive amigos que começaram cedo, mas eu comecei com 16 para 17 anos. Na aula de dança? Na aula de dança. Na parte de iluminação, que você já estava meio que inserido ali no teatro, o quê? Uns 15? Comecei com 14. 14? Daí. Legal. Então, quer dizer, de 14 a 16, você já estava um pouco inserido nesse contexto, né, artístico, porque isso é importante também, até para a pessoa ter essa atitude de experimentar que seja a dança, o fato dela já estar ali naquele contexto é uma coisa que já dá uma vontade, assim, né? Sim, não, com certeza. E graças ao ensino, né? Porque, assim, educação é tudo. E foi a escola que me apresentou essa possibilidade. Isso é uma coisa que eu até queria deixar pra gente falar depois, porque eu sei que você também tem também aí na sua carreira agora um pezinho lá na educação e cultura. Mas eu achei incrível já quando você começou falando isso, que já surgiu na escola, né? Isso é uma coisa que é muito difícil de se ver. E a cidade de Salto, nesse ponto, gente,
realmente ela está anos-luz à frente de todas as outras cidades que eu conheço aqui do nosso interior de São Paulo. Porque o Vinícius está contando uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás já. Não que ele seja tão velho assim, mas ele era criança e já existia isso na escola, né? Sim, sim. Quer dizer, não é uma coisa recente, né? Incrível. E tanto é que essa mostra estudantil de teatro, ela perdura até hoje, todo ano tem nesse mesmo formato. Olha, incrível. E acho que são, eu não me recordo muito se são 15 anos, 23 anos já de mostra, não sei, mas em Salto é muito legal isso. A educação anda junto com a cultura. Com a cultura, muito legal. Então e aí tá tudo escondido. Tudo escondido. Aí o que aconteceu? A gente foi participar de um festival em Salto, que é o Dança Arte. E a TVT foi fazer a cobertura. Aí a TVT chega lá, na hora do almoço, fazer um link ao vivo, quem tava saindo no palco? Era eu com a companhia. Tá bom. Falei, deixa o e-mail no fundo que meu pai daí não vê, né? Tá bom, mas eu fui no fundo, só que a câmera fica rodando o palco. Ele achou. Ele achou, e eu fui entrevistar justamente ele. Mentira, tem perna curta. E daí? Não, mas escuta agora que é o melhor. Aí tudo bem, acabou o ensaio, dei a entrevista, né? Era ao vivo. Fui pra casa, almocei, vi meus pais, tudo bem. Fui à noite pra me apresentar. Tudo bem, me apresentei e tal. No dia seguinte, à noite cheguei em casa, dormi. No dia seguinte, de manhã, tava tomando café. Meu pai, todo assim, né? Vinícius, você tá dançando? Eu falei, putz. Eu falei, provavelmente, apareceu na televisão. Teve apresentação? Tô fazendo umas aulas, tô me apresentando, tá? Meu pai, vai virar viado não, hein? E como se fosse uma coisa que você vira, né? Mas que legal, não, né? É muito legal você lidar com isso, com essa naturalidade também, porque eu acho que isso faz parte, não adianta, né? Sim. Isso aí já é uma coisa que é interessante, porque se ele não tivesse falado, ele tinha pensado isso, né? E é legal ele ter falado também, né? Não, e aí você pode se abrir, seja ou não seja, que não é relevante no caso, mas seria legal, seria um momento que você já ia começar pelo menos com tudo às claras. Tudo mais tranquilo. E assim, a pergunta dele nem me assusta, hoje em dia assusta menos ainda, porque de repente uma cultura que foi vindo e passando de geração para geração, né? E como ele tá com 80 anos agora, então, se hoje em dia já é difícil o preconceito, imagina na educação que ele teve, né? Ele teve. E o que você respondeu para ele? A gente quer saber. Eu respondi, fica tranquilo, pai. Por enquanto não despertou nada em mim, mas acho que não vou virar. Imagina, eu tinha o quê? Eu tinha 16, 17 anos, nunca tinha vivido no meio da arte. E ele me pega de surpresa assim. Eu falei, tá bom, respondi. Minha mãe, ela sempre gostou, mas independente disso, não é que eles não me apoiaram. Mas tipo assim, como eu estava estudando, eu estava praticando esporte e não deixei de fazer isso, eles não falaram não faça. Então isso eu tenho que realmente agradecer. Porque muitas famílias eu sei que chegam e falam, viu, não vai, não dá dinheiro, não dá futuro. E eu sou a prova viva que isso cai por terra. Até porque, assim, a dança, o preconceito que existe no mundo da dança não é só esse preconceito de gênero, como você está falando aí. É um preconceito também social, né? Porque o dançarino, o coreógrafo, ele geralmente não tem muito futuro como profissão aqui no Brasil, economicamente falando, né? É isso que as pessoas pensam. Então, para um pai e para uma mãe, é bem natural que eles não queiram que o filho perca seu tempo, entre aspas, né? Fazendo isso, né? É exatamente como você falou, né? Nem pela questão sexual, às vezes, é econômica mesmo. Porque eles aprenderam que você tem que trabalhar numa fábrica, fazer uma escola, trabalhar na fábrica, para você conseguir um futuro. Então é um certo modo deles pensarem no nosso bem também. Mas a arte está aí para isso, até vários projetos. O próximo programa é a prova viva de que o setor cultural é economicamente sustentável e viável, né? Sim. Então isso é muito interessante. E daí foi. Então comecei a fazer aula... Foi sempre fazendo os dois paralelos. Sempre fazendo os dois paralelos. Mas eles não botavam muita fé, falando sério, né? Aí depois que eu participei de um festival em Brasília, que eu ganhei uma bolsa para o Canadá, morei no Canadá 1 ano, em Vancouver, né? Aí acho que no dia que eu embarquei, e no segundo que eles ficaram sem mim, depois passaram um ano, que eles entenderam que, tipo, era uma coisa que dava futuro, uma coisa que dava dinheiro, é uma coisa que era o que eu queria, né? E aceitaram daí. Aí começaram a ir em apresentações, começaram a perguntar e tal, e daí foi indo até hoje.
Legal, nossa, que bonita história, que legal. Essa época que você foi, que você viajou para o exterior, foi mais ou menos a época que a gente se conheceu, né? Foi, eu acho que assim que a gente voltou, a gente se Dançou, conheceu. a gente dançou Copélia daí, não foi? Foi Logo exatamente. né? Foi logo quando você voltou. Foi, faz um tempinho, né? Faz. Aí eu lembro que a gente dançou Copélia, eu nunca esqueço, a gente ensaiando no teatro, e o Bruno, né, que foi viajar com você também, ele veio um dia pro ensaio e ele dormia. Ele dormia na plateia, assim, a gente ensaiando e ele dormindo. Eu nunca esqueço dessa cena, assim. Me representou muito, assim, o cansaço, né? O que vocês viviam no dia a dia de vocês. Sim. Sempre foi uma luta muito grande, né? Ou você está ensaiando aqui, ou você está ensaiando lá, ou você está viajando. E a gente virou até piada, né? Porque o Vinícius, onde ele pode, ele dorme, né? Onde ele encosta, ele assim. dorme. Né, é tão corrido que, às vezes, quando você tem um pouquinho de calma, você quer só descansar, na verdade. Então, ou não, a gente tá ensaiando, a gente tá produzindo, a gente tá discutindo sobre arte, ou fazendo alguma coisa, nunca tá parado. Eu nunca me esqueço, uma vez eu vi uma entrevista de um bailarino russo, e assim, aquele bailarino que estava no auge, eu não me lembro o nome dele, foi uma entrevista que eu vi acho que no Fantástico, um dos bailarinos mais conhecidos, né, do século aí que passou, e ele, e aí acho que foi a Glória Maria que entrevistou ele, perguntou para ele qual era o desejo dele, né, qual era o próximo passo, o que ele almeja, né, o que ele almejava ainda, e ele falou assim, dormir, descansar, sabe? Poder ficar na minha sala descansando. E ele também contou que ele nem se alimentava, ele se alimentava por cápsula. Nossa. Sabe? Era muito assim, a alimentação dele era muito regrada e assim, o que pra gente é comum, a gente come, a gente vai ali, come um PF, a gente se vira, come um lanche. Eu acredito que numa companhia profissional e uma pessoa assim como ele já deveria ter ali um nutricionista e pessoas que cuidavam, né? Que acompanhavam, mas que acaba tirando às vezes o prazer do viver comum, né? Porque é como se ele fosse um atleta um atleta né? de alta performance, de alta né? performance. O bailarino de companhia, ele é equiparado a um atleta de performance, que vai para uma Olimpíada, que vai para uma competição grande, para uma Copa. Só que aqui no interior a gente é equiparado a isso, porém o que você vive é de uma forma diferente, não tem a estrutura. mesma estrutura, né? Sim. Você pega uma companhia profissional aí, profissional digamos na questão financeira e estrutural, porque hoje em dia no Brasil, como a gente tem muito talento, principalmente no interior, o que diferencia alguns grupos são basicamente a estrutura e o salário, porque o nível artístico, o nível técnico de coreógrafo, de bailarinos, tá igual ali. Até mesmo a companhia nossa não tem a estrutura que tem de repente um balé da cidade, uma quasar, um corpo, mas o nível técnico foi muito artístico foi muito legal, equiparado, e não por nós, pela crítica mesmo, pela plateia e até mesmo pelos próprios diretores das companhias, né? É uma certa dificuldade no interior você produzir, porém você tem muito material para trabalhar, né? Não só na companhia tal, na capital X. Você consegue trabalhar também com qualidade no interior. Uma coisa que eu queria, né, falar, assim, tanto para você quanto para Ari, que vai vir no meu programa ainda, eu estou sempre cobrando ele da entrevista, que ele fala que vem, ele não vem, mas ele vai vir ainda, é que assim, o Faces, no começo, quando a gente se conheceu lá atrás, ainda sempre foi essa companhia que sempre teve essa capacidade, né, essa riqueza, né? Mas hoje, na época ainda era uma companhia mais desconhecida, mas hoje ela tem esse reconhecimento, eu acredito, eu vejo pelo menos esse reconhecimento vindo de todas as partes, né, Vinícius? Mesmo sendo uma companhia do interior, ela tem esse reconhecimento por conta dos profissionais que conhecem o trabalho do Faces, né? Sim. E eu acho que isso deve ser muito gratificante para você que escolheu ficar lá, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa escolha sua de realmente ficar no Faces, porque eu tenho certeza que você já teve outras oportunidades de ir para outros lugares, para uma cidade maior, tal, assim como muitos bailarinos do Faces já fizeram, né? Sim. E a gente tem bailarinos do Faces espalhados aí pelo mundo afora, mas você resolveu ficar lá e você é uma das raízes mais, né? Maiores ali que alicerce um pouco. Eu tive sim oportunidades. Depois que eu voltei do Canadá, eu ainda passei 2 meses na Alemanha fazendo uma turnê, convidado, né? Também dancei no Balé de Diadema, morei lá em Diadema por 1 ano, né? E em paralelo também ficava no Faces. Então eu nunca tirei o pé do Faces, né? Na verdade. E realmente foi uma escolha
ficar no Faces por quê? Porque eu acredito tanto na ideia da companhia, que é do Arilton, né? No modo de trabalhar em si, como na força do interior, sabe? Eu não preciso largar a minha cidade ou largar a companhia que eu tenho, que é um trabalho que eu gosto, para ir numa capital só por causa do financeiro, por causa das condições. Tá certo que é mais trabalhoso? Sim. Porém, eu acho que todo trabalho vale a pena quando você gosta do local e do estilo do trabalho, né? Tanto é que quando eu cheguei para Ana Botosso e a gente foi renovar o contrato, eu falei, ó, eu não vou renovar o contrato, eu prefiro ficar lá, tal. Ela me olhou assim, mas como? Eu tô te dando um contrato, na época era bastante dinheiro, sei lá, 3 mil reais e tal. Eu falei, não, é porque eu me identifico com o trabalho e tal, e até hoje a gente tem amizade, eu e a Ana. Fazemos um curso lá em Salto, que inclusive ela participa todo ano também dando aula. Então foi uma opção minha mesmo, ficar no interior, acreditar na força do interior, acreditar na ideia do Arilton e na da Faces Ocultas, né? E como você falou, Faces Ocultas tem outras pessoas que saíram daqui e foram para companhias. Tem o próprio Bruno que você citou, que está no Balé Cidade, tem o Leone, que está na Débora Coker, tem o André Padreca, que fez parte do elenco do estágio, mas está fazendo vários musicais aí no Brasil, agora não muito, né, mas ele tá aí. Agora não dá, né, André? Temos o Thiago também, que faz circuito de navio, até então, antes da pandemia, fazia, e tá parado agora, mas são várias pessoas. Tem a Cíntia, tem a Oxa também, que foi para a Alemanha e seguiu uma outra vertente das artes, mas também veio do Faces. Então são várias pessoas que saíram daqui com a nossa ideologia e foram pro Brasil para conseguir seu sucesso, né? Eu escolhi por ficar para acreditar na ideia e fazer a companhia crescer, né? Com parcerias como a nossa, que tá aí há tantos anos e contribuindo para os dois. E você também, de certa forma, você tem um trabalho de realizador ali dentro, né? Que você sempre foi o braço direito do Ari, você sempre teve também, de todos, o que mais tinha carta branca, se é que a gente pode falar que o Ari dá carta branca para alguém, mas é o que mais tinha, né? Então você consegue realizar também esse assunto, esse lado que não é só de bailarino, né? Tanto que você... eu queria que você falasse rapidamente também, que a gente também já está com o tempo meio estourado. Você tem que voltar aqui no meu programa mais vezes, viu, Vinícius? Para falar mais. Para falar mais, para contar outras histórias. Mas você teve aí essa coisa de trabalhar na prefeitura, né? De trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu queria que você colocasse um pouquinho isso. Eu sempre estudei bastante, sempre fui curioso, na verdade, né? Então, vamos lá, na escola eu gostava de matemática, de português, de geografia e tudo mais, e nunca deixei de gostar. Então, quando eu entrei na companhia, a gente tinha que viajar, né? Então, tinha que pagar van, pagar inscrição e tudo mais. Aí você já assumiu. Aí o Arilton já falou, você quer me ajudar? Então, eu comecei a ajudar essa parte financeira. Aí, então, eu fui construindo essa parte administrativa e burocrática da produção, né? Aí me formei em administração, sou bacharel, fiz vários cursos e formações em produção de projetos culturais e, paralelo a ser bailarino, eu alimentei essa carreira. Aí, numa oportunidade em 2017, me convidaram a fazer parte da equipe da Secretaria da Cultura de Salto. Daí eu fui coordenar a Casa da Cultura. Coordenei a Casa da Cultura por 2 anos, aí depois eles viram que poderiam me aproveitar de uma melhor maneira, me convidaram a fazer parte da equipe que gerenciava os eventos da cidade. Então daí eu fui gerenciar também, junto com mais 3 pessoas, os eventos da cidade de Salto, né? E paralelo a isso também dançava e também administrava Faces, né? E agora sim não estou mais na Secretaria da Cultura, mas estou agora na parte de produção cultural mais afincos, digamos assim. Porque infelizmente a gente sabe que a vida de bailarino na prática, de alta performance, tem um tempo de vida um pouco mais curto, né? Então, assim, não deixei a parte da dança, mas também já pensei no meu futuro de fazer essa produção cultural. Agora, até estou com 3 projetos aprovados no PROAC do ano passado e estou escrevendo alguns para esse ano também, e sem deixar de dançar também. Legal. Dá para fazer tudo, só se organizar, querer e se doar, que dá para fazer tudo. Agora deixa pra gente aqui de presentinho aqui com os nossos espectadores. Deixa pra gente assim uma dica, principalmente para a parte de gestão das cidades, né? Das cidades aí do interior que estão podendo assistir aí essa entrevista sua.
você estava lá dentro, você está, né? Não só como bailarino, mas como produtor, como tesoureiro, como tudo que você falou, dentro de uma secretaria. O que as cidades precisam, o que os gestores precisam acreditar que é importante para se investir na arte e na cultura, para que as cidades possam ter um pouco daquilo que tem, desse incentivo que Salto dá para as pessoas? O que eles têm que levar a sério? Fala para mim, um gestor, assim que ele entra como secretário de cultura, ou quando ele é eleito como prefeito, fala um pouco dessa importância cultural no topo da cidade que você consegue enxergar. Eu vou lá no topo, na verdade, né? O prefeito, quando ele escolhe um secretário, é um cargo de confiança, né? E às vezes a gente sabe na política, os cargos de confiança, às vezes não são as pessoas mais gabaritadas naquela área. E o que fez a diferença em Salto, e, e, e é claro isso, é ter um gestor que é da área cultural. Muitas cidades, elas, por ser cargo de confiança, eles indicam alguém que não é da área. Então, alguém que administra muito bem, não tirando o mérito da capacidade da pessoa, mas ela não entende da área, então não entende as suas peculiaridades. E a arte e a cultura em si, ela tem peculiaridades que são muito diferentes de outras secretarias. E isso tem que ser respeitado, não pelo artista, lógico que sim pelo artista, mas até mesmo para a cidade ser alavancada. E em Salto a gente conseguiu trazer a virada cultural, a gente conseguiu trazer o circuito SP, a gente conseguiu trazer outros artistas de grande gabarito para a cidade através disso. Entendemos o que o artista queria, todos da equipe eram artistas, acredito que só 2 não eram, de uma equipe de 19, Nossa, só 2 gente, não eram. 19, uma equipe de 19 na cultura, né? Só para registrar. Porque daí a gente conta tanto a equipe que trabalhava na sede da cultura, quanto na coordenadoria dos espaços, né? Fora a aliança que existe entre cultura e educação, que a gente já falou lá atrás também, né? Sim, Quer sim. dizer, isso a gente está falando de uma secretaria que mexe só com cultura, né? E trabalha com os artistas. E a gente nem está tocando no assunto daquela secretaria de educação lá que já trabalha com arte e cultura no berço ali, né? Há muitos anos atrás e que vem trabalhando até hoje, né? Sim, até hoje. A própria mostra estudantil, né? E um dos secretários antigamente que estava na educação, ele implementou como grade curricular das escolas municipais aulas de dança e de teatro. Que legal. Depois a outra gestão que entrou não deu continuidade, mas a mostra estudantil permanece até hoje. E essa parceria cultura e educação sempre ocorre lá. Então o recado, como você falou, é isso. Entenda da especificidade da área. Você que é gestor, secretário de cultura ou diretor de cultura, às vezes alguma cidade não tem talvez a capacidade de ter uma secretaria específica, mas você que é diretor, entenda o seu setor, entenda os seus artistas, converse com eles e tente não fazer do modo que você julga mais correto, mas do modo que vai beneficiar todos da sua cidade, porque só assim a cultura da sua cidade e os artistas vão ver o bom trabalho acontecer e isso vai acontecer. Ai, muito obrigada pela Imagina. dica maravilhosa. Eu queria falar aqui mais um tempão com você, mas então eu já vou deixar convite feito para que você volte mais vezes, para que você traga para falar dos seus projetos, né, desses projetos que você falou que passaram aí no PROAC, que são tão importantes nesse momento de pandemia. Sim. Eu gostaria que você então em breve voltasse, trouxesse imagens desses projetos pra gente, vamos falar um pouquinho disso. Mostrar um pouco aí para esses artistas do interior que tem um lugar para todos nós, né? Tem como a gente viver de arte, tem como a gente trabalhar de uma maneira legal a cultura que está ao nosso redor, né? Como um todo. Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você pelo espaço, pela oportunidade, parabéns pelo programa. E fazer o merchan, acompanhe a gente nas redes sociais, Faces Ocultas Companhia de Dança, Instagram, Facebook, YouTube. A gente vai estrear 2 trabalhos esse ano ainda, então tem bastante coisa no forno aí para sair. E parabéns pelo programa, pelo espaço e obrigado, Ana. Muito obrigada, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí nos programas. Inscrevam-se no canal, é muito importante que vocês se inscrevam e acompanhem semanalmente as pessoas que vêm aqui falar sobre esse assunto tão pertinente, né, para que a gente possa realmente ter uma sociedade aí melhorada a cada dia. Quero agradecer também o apoio ao meu programa, de todos aí os meus parceiros do programa Amigos da Arte, que vão ficar com vocês agora antes do Making Off, que vai trazer algumas imagens bem legais aí do Vinícius, bailarino, coreógrafo e amigo. Muito obrigada, até o próximo programa.
estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.